Fala pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Não repara a toalha, tá? Eu acabei de sair do banho. Eu não sou muito chegado a falar com câmeras, mas eu vim falar aqui um pouco, vocês devem ter lido o título aí, né? De como é que eu consegui meu patrimônio de 250 mil reais. E é basicamente o meu apartamento, onde eu moro, que não é alugado, tá? Eu queria falar um pouco mais sobre mim, queria que vocês me conhecessem. Meu nome é Gabriel, tá? Eu trabalho com marketing digital hoje em dia. Não vendo curso, tá? Então não vou te oferecer nada. Algumas estratégias que eu tive para poder conseguir esse tipo de patrimônio. Tenho outros investimentos, outras fontes de renda também, sem ser o meu trabalho. Queria trazer um pouco mais algumas ideias, informações assim que a gente pode trocar ao longo desse canal aqui. Então, tenha vontade também para poder comentar qualquer coisa do tipo de curiosidade, de perguntas, tópicos, temas, qualquer coisa que a gente possa trocar informações. Eu acho que é bem bacana, tá? Eu já trabalho com marketing faz 3, 4 anos. Comecei muito cedo trabalhando, então comecei 16, 17, 18 anos vendendo. Fiz menor aprendiz também por 2 anos. Trabalhei como estoquista de supermercado. Então, cada caso é individual, mas onde eu trabalhei, por exemplo, eu tinha que ir lá nos estoques e pegar a pallet, ficar martelando prateleira de aço de 4 metros, umas barras assim, ó, desse tamanho assim, sem EPI, sem nada, e um guri de 17 anos, por exemplo, não deveria fazer, sabe? Podia ter entrado com um processo, coisas do tipo assim, mas nem pensei nisso na época, né? Tava pensando em fazer o meu, chegar em casa, tentar fazer algum tipo de projeto, tentar entender como é que eu poderia ganhar mais dinheiro nessa época, e sempre foi assim, sabe? Sempre fui um cara muito mais introvertido na minha escola. Claro, eu tinha os meus amigos, gostava às vezes de fazer um fuzuê, mas o meu perfil sempre foi de um cara mais fechado. Tive que fazer fono também, porque quando eu era criança eu tinha muita língua presa. Hoje em dia também não sei falar muito bem, mas a gente vai aprendendo ao longo do tempo a melhorar cada vez mais, né? Hoje eu trabalho falando com muitos empresários, gerentes comerciais, então eu já tenho uma expertise em como é que eu vou falar sobre estratégias, métricas, treinamentos. Claro, eu não tô com lapela, não tô com nada aqui porque eu só liguei a câmera e comecei a falar. O vídeo aqui em específico é poder falar um pouco mais sobre mim, que vocês me conhecessem, que vocês pudessem tirar algumas dúvidas. E uma coisa que eu queria falar com vocês também, ainda mais para o público jovem, que provavelmente pode estar assistindo esse vídeo, é de como é que vocês podem focar a longo prazo, né? Esse apartamento, por exemplo, quando eu comprei, hoje eu moro na região metropolitana de Porto Alegre, tá? E quando eu comprei, eu pensei muito bem antes de comprar, justamente porque iria uma parte do meu patrimônio, de certa forma, mas foi muito consciente para minha realidade, claro, né? Cada um tem uma realidade e eu também não quero te vender aquela fantasia que os marqueteiros te vendem, né? De que tu tem que ter dinheiro rápido, Happy Nation, sabe? Aquelas musiquinhas, o salvador da tua família, tu tem que fazer dinheiro, tem que tirar o tamanho do lixo, claro. Aquela realidade que a pessoa vive ansiosa, querendo fazer dinheiro. Qual que é o problema? As pessoas jovens têm, que eu percebo bastante, né? Até porque eu sou um, e já tentei muitas coisas mesmo. E eu percebi que a virada de chave foi quando eu comecei a pensar em projetos, não necessariamente só em dinheiro, porque a gente começa muitos projetos justamente por causa do dinheiro, né? A gente quer dinheiro, a gente quer rápido, a gente quer montar caixa, tem gente que se submete a rodar black, golpe, quer sair por cima dos outros, né? A longo prazo tu não vai ter construído nada, né? Tipo, de certa forma, tu vai ter sido só mais um, vai ter que se esconder por trás de IP, por trás de VPN, fazer contingência. Tu sempre vai estar aqui, ó, né? Você sempre vai estar aqui, vai viver assim. Só que isso daí a longo prazo, para pessoas que realmente querem construir algo, isso daí não tem futuro. Então o negócio é o quê? Tu focar em fazer dinheiro, mas com um projeto sólido. Pensa a longo prazo. Por isso que eu falei aquela questão do patrimônio, né? Porque é a longo prazo que se dura. A gente trabalha pro longo prazo. E hoje em dia é muito difícil construir algo sólido, até porque a gente vive no Brasil, né? E no Brasil hoje criar empresas, CNPJs, pagar imposto, tudo isso é muito difícil. Cada vez mais o governo nos fode, né? Então a gente não consegue também sobreviver com um salário mínimo. Cada vez mais fica mais difícil de juntar dinheiro, de construir patrimônio. E eu acho que esse canal aqui a gente pode comentar sobre coisas de como é que a gente pode construir um patrimônio juntos. Hoje em dia também, claro, eu tenho outras fontes de renda, então eu queria trazer mais algumas ideias de fontes de rendas para vocês e de como é que vocês poderiam tomar esses primeiros passos, né, para poder ver a vida de vocês fora do conforto que é a casa do pai e da mãe da gente. Sempre tive um suporte familiar, tanto para o ensino quanto para onde tu vai chegar na vida.
Sei que muitas pessoas também que podem estar assistindo podem não ter esse suporte familiar. E eu sei que também isso dá um up. E se tu não tem essa base, fica muito mais difícil, né? E bom, basicamente isso, tá? Cara, eu quero trazer algumas informações, quero poder ajudar vocês de alguma forma. Quero também ser muito transparente com qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem. E é basicamente isso.